sujeito, dentro da economia de mercado, ele prospera e enriquece de tal maneira, que quando chega a um ponto, quer dizer, ele percebe que ele não tem mais motivos para continuar submetido às oscilações do mercado. O mercado que o produziu, daí para dentro se torna uma ameaça para ele. Então é preciso, vamos dizer, cair fora das leis de mercado para garantir a permanência da grande fortuna pelas gerações seguintes. O indivíduo, então, entra com um tipo de consideração que já não é capitalista, mas que é de ordem dinástica. Ou seja, já não se contenta em ser um grande capitalista, mas quer ser um dinasta, alguém que vai garantir o poder para a família por 2, 3, 10 ou infinitas gerações. Então, a partir desse momento, a abordagem que essas pessoas fazem da sociedade já não corresponde a uma perspectiva capitalista, mas a uma perspectiva de tipo aristocrático. É um poder de tipo aristocrático. Tá certo? O qual, por definição, independe da economia. O poder aristocrático, se você vê qual é a origem dele na Europa, a aristocracia europeia ela se forma no campo da guerra. São as pessoas que conseguiram organizar, vamos dizer, a resistência às invasões bárbaras e que com isso adquirem, vamos dizer, um poder, uma liderança e são premiadas pela comunidade com terras, dinheiro, etc, etc. Então, esta casta aristocrática ela aparece como um poder de ordem exclusivamente político-militar, nunca econômico. Quando vocês lerem, o poder da aristocracia se basear na propriedade feudal, você pode dizer que está falando com analfabeto. Tá certo? Ao contrário, a economia feudal, ela é produzida, quer dizer, como um efeito da constituição da casta aristocrática, mas assim leva muito tempo. Quer dizer, para você entender como é que funciona isso, existe uma cena do Salammbô de Flaubert que resume muito bem isso. São dois soldados conversando ali das guerras contra Cartago, e um diz assim: olha, quando esta droga terminar, eu vou para casa comprar uma fazenda, tá certo? E vou plantar e vou enriquecer, né? Eu vou comprar um arado e vou plantar e vou enriquecer. E o outro puxa a espada e diz: eu não preciso de arado nenhum, está aqui o meu arado. Então, esta é a diferença entre o poder aristocrático e o poder econômico. Tá certo? O poder aristocrático ele se forma pelo seu, não pelo poder, vamos dizer, pela força do dinheiro, mas pelo poder de matar. É um poder essencialmente militar, que aos poucos, vamos dizer, se converte num poder político. Ele independe, tá certo, da economia pelo simples fato de que o pobre armado é sempre mais poderoso do que o rico desarmado. Tá certo? Com qualquer assalto de rua, você vê quem é que representa ali o poder econômico. É a vítima. Não é isso? Hoje em dia, o brasileiro é muito dinheirista, ele acredita só em dinheiro. Fala, olha, dinheiro funciona, mas tem uma coisa que funciona mais. Tá certo? Um 38 encostado na sua cabeça funciona enormemente mais. Então, quando algumas, vamos dizer, grandes fortunas se tornam maiores ainda e começam a raciocinar em termos dinásticos, elas têm que vencer o próprio mecanismo da economia de mercado que as constituiu. E só tem um jeito de fazer isso: você tem que dominar o Estado. Tá certo? Então, quer dizer que o poder destas grandes organizações, é econômico até um certo ponto. Depois ele se converte num poder político-militar que já independe do curso das coisas econômicas. Por quê? Porque tem os meios de dirigir, de dominar e de estrangular esse mecanismo do mercado. A essas pessoas eu chamo os metacapitalistas. Metacapitalistas é que eles começaram como capitalistas, mas já transcenderam a condição de capitalistas e se tornaram uma espécie de nova casta aristocrática. Tá certo? A estas pessoas você pode dizer que o capitalismo como tal, o capitalismo liberal, não interessa mais. Então, qual seria a alternativa? O comunismo? Já claro que não. Porque há muitas décadas, claro que eles poderiam constituir o Estado comunista. Você constitui uma nomenclatura, você domina o Estado e você fica lá eternamente. É possível fazer isso. Politicamente, sim. O que não é economicamente.
Porque a economia comunista, a partir do instante em que você estatiza todos os meios de produção, ela se torna completamente inviável. Isso já foi demonstrado em 1922 pelo Ludwig von Mises, quando ele diz o seguinte, ele diz, olha, o que é o comunismo? O comunismo é a economia planificada, tá certo? Para você fazer economia planificada, você precisa fazer um negócio chamado cálculo de preço. Como é que você faz o cálculo de preço? Através do mercado. Se você abole a economia de mercado, não tem preço, portanto não tem cálculo de preço, portanto não tem economia planificada. Então, quem quer que tenha acreditado por 2 minutos em economia comunista, tá certo? Acredita no quadrado redondo. Tá certo? Então, isso aí, vocês não pensem que a elite econômica ou que a elite governante soviética não sabia disso. Sempre souberam. Tá certo? Então, economia, quem quer que diga, nós vamos aqui implantar uma economia comunista, você não vai não. O que você vai fazer é o seguinte, você vai chamar de comunismo e você vai criar um capitalismo subterrâneo clandestino que representará, como representou na Rússia, mais de 50% da economia. Tá certo? E em cima você vai maquiar com um planejamento comunista, feito todinho, exatamente como foram feitas as estatísticas soviéticas, na base, vamos dizer, de dados falsificados. As estatísticas soviéticas não é que elas eram falseadas, elas eram totalmente inventadas. Não havia lugar no mundo onde o governo ignorasse tão majestosamente a realidade da economia do que na União Soviética. Tá certo? Quer dizer, aquele que parecia ser a economia mais dirigida do mundo era a economia mais anárquica do mundo. Como é que você vê isso? Vocês já repararam como no dia seguinte da queda do comunismo apareceram milionários russos? Sim, do dia para a noite. Como é que pode ter tanto milionário se não tinha propriedade privada dos meios de produção? Resposta, tinha, sempre teve. Só oficialmente é que não tinha. A cúpula soviética, então, deixava que esse capitalismo subterrâneo, vamos dizer, se desenvolvesse, porque era isso que sustentava a economia. Então, isso quer dizer que a cúpula do movimento comunista no mundo já sabe disto há 70 anos. E a fórmula mais tarde adotada pela China, que é o regime chinês atual, quer dizer, nós temos uma estrutura de poder comunista em cima de uma economia mais ou menos capitalista. Esta é a grande fórmula para a neoaristocracia. Está compreendendo? Nós temos os dois tipos de poder. Nós somos os donos dos grandes grupos econômicos e nós somos os donos do partido. É por isso que você verá esses fenômenos que tantas pessoas não conseguem entender. Por que a Fundação Rockefeller financia o Fórum Social Mundial? Se eles são capitalistas, como é que eles financiam o comunismo? Digo, isso é só para quem não entendeu a sutileza do negócio, que na verdade é bastante simples. Se você, depois de explicado, você entende como é que funciona isto. Eles podem fomentar a política socialista no mundo inteiro porque eles sabem perfeitamente que a tal da economia comunista nunca chegará a ser implantada, ela sempre ficará no meio. No socialismo meia bomba. E no socialismo meia bomba, quem ganha? Eles mesmos. Está entendendo? Então, só basta você fundar, assim, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Né? Vai lá, pede dinheiro para a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, eles vão te dar. Agora, se você disser, não, nós queremos aqui uma fundação de ideais conservadores, judaico-cristãos, etc. Ah, não, esse não pode. Por quê? Porque isso aí periga, né, de representar um problema sério para eles. A única coisa que eles temem realmente é o império das leis de mercado. Eles querem o mercado, mas o mercado deles, evidentemente. Então, é o meio mercado. É meio mercado e meio socialismo. Eu digo, perfeito, esta é a síntese, este é o regime chinês. Está compreendendo? Então, se você estudar a história do establishment, tá certo? Assim, empresa por empresa, pessoa por pessoa, ideia por ideia, assim, não nas grandes generalizações sociológicas, mas rastreasse um por um o que foi que o sujeito disse, você verá, por exemplo, que dali saiu, depois da guerra, a famosa política de contenção do comunismo. Já ouviram falar de George F. Kennan? George F. Kennan era um diplomata, filósofo americano, que inventou a estratégia de contenção do comunismo. Eu digo, olha, suponha o seguinte, que você está armado até os dentes, rico, tá certo?
e você está sendo desafiado por um sujeito pobre e desarmado, não é isso? Mas que quer acabar com você. Tá certo? O que você faz? Você dá um tiro nele ou você se limita a contê-lo? Esta era a situação no fim da Segunda Guerra. A União Soviética estava absolutamente devastada, a sua economia em frangalhos, o exército não existia mais, mas mesmo assim tinham aquela posição agressiva de se expandir e tomar o mundo. Daí chega o americano e diz, não, nós vamos fazer uma política de contenção. Hoje, a contenção é mostrada como se fosse, vamos dizer, uma